Olá, nono ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa aula sobre o Holocausto, aula número 5 de História, tá? Vamos falar desse momento horrível que manchou a história da humanidade, um dos piores momentos da, que o ser humano colocou em prática, que o ser humano viveu, tá? E hoje nós podemos comentar e falar sobre o Holocausto para que nunca mais se repita, tá? E o que foi o Holocausto? Foi um dos maiores acontecimentos mais chocantes revelados ao mundo depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Foi o genocídio cometido pelos nazistas contra os judeus, ciganos e demais minorias consideradas inferiores, num período em que Adolf Hitler estava no poder, tá? Lá na Alemanha, e perpetuou pelos outros lugares que a Alemanha nazista ocupou. O extermínio dos judeus, conhecido popularmente como Holocausto e chamado de Shoah. Em hebraico, né, representou o ápice da intolerância, do preconceito e do racismo. Nunca esqueçam, isso é o ápice da intolerância, do preconceito e do racismo. Tá? E aí a gente pode perceber, nesta imagem, são as filas de judeus, as filas de pessoas consideradas inferiores ao Estado nazista. Tá? Então, temos aí soldados nazistas e pessoas que não sabiam o que ia acontecer, não sabiam o seu futuro, o que ia acontecer com eles nessa caminhada. E eu digo caminhada porque existia era uma prática comum entre os nazistas a caminhada dos judeus, ou de campos de concentração próximos, ou de guetos para campos de concentração, ou enchiam os vagões de trens cheios de pessoas, de judeus principalmente, né, para serem levados aos campos de concentração. Então, milhares e milhares de pessoas foram levadas para campos de concentração e lá chegaram a falecer. Tá? E nos campos de extermínio, nos campos de concentração, os prisioneiros passavam por uma triagem e depois eram despidos e tinham os cabelos raspados. Nada de valor poderia permanecer com os prisioneiros. Os homens mais fortes eram mandados para os campos de trabalho forçado, enquanto as crianças, mulheres, idosos e doentes eram executados. Tá? Mas aí, ao longo desse processo, tinha campos de mulheres, de trabalhos para mulheres, né? Ou pelo menos uma parte do campo voltado para elas. Algumas crianças trabalhavam nas casas dos nazistas, porque tinham mãos pequenas para limpar, talheres, copos, cristais, essas coisas assim. Então, necessitavam desses judeus para poder, mulheres, crianças, para poderem trabalhar, tá? Mas a maioria eles eram mortos, né? Porque era a prática de extermínio, então era um povo indesejado na Alemanha, então eles, na maioria das vezes, eles morriam, tá? Eles eram executados, tá? Então nada de valor poderia permanecer com os prisioneiros. Esse nada de valor, e aí vai desde dentes de ouro, vai desde próteses da perna, do braço, né? Outros tipos de armação do óculos, tá? Então tudo isso era tirado dos judeus, dos prisioneiros. Então eles passavam por essa triagem, eles tiravam a roupa, eles tomavam um banho de desinfecção e muitas vezes era com um líquido que corroía a pele das pessoas. Então, eles chegavam lá, tiravam a roupa e não tinham aquele negócio de vergonha. Então, naquele momento, tiravam tudo, porque senão ele morria ali. Então, ficavam todos nus e jogavam, vamos dizer, inseticida para tirar piolhos, é, jogavam para limpar a água com sabão para limpá-los. Então, eles passaram a viver ali como animais, eu acho que como pior do que animais.
né, animais ainda têm uma reação, mas eles não poderiam ter reação. E aí eu tenho aí na fila para chuveirada. E muitas vezes essa chuveirada aí era só uma portinha numa sala que estava escrito assim, chuveirada, ou banho, ou limpeza, algo assim. E muitas vezes, quando entravam lá, eles não saíam mais, porque era uma câmara de gás, ou seja, ali dentro eles jogavam gás tóxico e matava todos os prisioneiros ali dentro. Então, eles despiam as pessoas, enfileiravam, davam banho, raspavam as cabeças e alguns iam para outros lugares e morriam. Tá? O campo de concentração de Auschwitz foi uma rede de campos de concentração localizados no sul da Polônia, operados pelo Terceiro Reich, e colaboracionistas nas áreas polonesas anexadas pela Alemanha nazista. Foi o maior símbolo do Holocausto perpetrado pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Então, esse era um dos maiores campos de concentração. Existiam campos mistos, e esse Auschwitz era campo misto, de extermínio e de trabalho apenas. Então, saía do trabalho, muitas vezes aqueles indesejados saíam do trabalho e iam para o campo de extermínio para ser exterminado. Muitas mulheres, muitos homens, muitos idosos e crianças, principalmente os idosos e crianças, que não serviam, não, a mão de obra deles já não serviam ali naquele momento. Então, eles iam para lá. Opositores, ciganos, homossexuais, negros, então, testemunhas de Jeová, todos iam para lá. Tá? Mas existiam vários campos de concentração além de Auschwitz. Tá? Então, Auschwitz era uma referência porque era uma máquina, vamos dizer assim, tinha uma ferrovia que levava as pessoas, os prisioneiros, lá dentro do campo de concentração. Então, tinha uma ferrovia própria. Auschwitz tinha os fornos de cremação de pessoas, de cadáveres, né? E eu li uma história que um sobrevivente que veio até morar no Brasil, ele dizia que os soldados diziam que eles só tinham liberdade se fossem pela chaminé. Então, eles só saíam se fossem em formato de fumaça, tá? E aí a entrada do campo de concentração de Auschwitz, tá? A gente percebe a, a estrada de ferro aí levando lá para dentro do campo. Isso era um portão, tá? Um dos portões que tinham, tá? E aí a gente tem uma ideia da dimensão do campo, logo depois que foi construído, tá? Então, vários galpões desse, e cada galpão desse tinha cerca de 2.000, 3.000 pessoas, tá? Então, a gente dá para perceber a dimensão deles, tá? E como era a vida no campo? Os campos de trabalho forçado e os campos de extermínio eram interligados por estrada de ferro. Nas proximidades eram instaladas indústrias para aproveitar a mão de obra dos prisioneiros, que eram obrigados a trabalhar até exaustão, sob o sol ou sob o frio intenso. Mal alimentados, doentes, tinham de suportar maus tratos e humilhação, tá? Testemunhar o fuzilamento de colegas, entre outras atrocidades. As mulheres muitas vezes sofriam violência sexual antes de serem executadas. Então, a vida num campo de concentração, mesmo fora do campo de concentração, se eu fosse um alemão, eu tivesse um amigo judeu, um amigo de infância, daquele amigo de frequentar a minha casa, eu seria obrigado a denunciar aquele amigo, porque os judeus estavam sendo perseguidos. E quem acolhesse algum judeu seria executado como cúmplice, como um opositor ao Estado. Então, a minha vida corria risco, só pelo fato de eu ter conhecido, ou de eu ter um amigo judeu, entenderam? Então, a perseguição aos judeus era muito grande na Europa, tá? Principalmente na Alemanha, na Áustria e na Polônia. Tá? Então, a perseguição, e isso aí se tornou um dos maiores males
da Segunda Guerra Mundial, tá? Alimentadas, vamos dizer, essa ideia alimentada por pessoas que tinham o poder na mão. Hitler tinha um total poder e ele fazia com que milhões de pessoas morressem e por um ideal que só ele acreditava. E ele não, eu não digo que só ele acreditava, só aconteceu porque o povo apoiou. Só aconteceu porque aquele alemão acreditou no salvador da pátria que eles queriam. Tá? Então, a vida no campo de concentração era assim: eu tenho um galpão com várias coias, né? Com vários, são blocos com várias coias. Coias são esses locais onde ficam as pessoas. Geralmente ficam 3, 4, 5 pessoas numa coia dessa, num vão desse, e pessoas ficam muito magras, muito debilitadas. E eu conto um relato sempre nas aulas de história, que não dava tempo da pessoa, que a maioria tinha diarreia, e não dava tempo de descer daí. Mesmo porque de madrugada não podia sair daí. Né? E os banheiros não tinham banheiros, eram buracos e ficavam longe e não dava tempo. Então era uma situação horrível que eles passavam aí. A solução final. A expressão aparece em uma carta do general da SS, o Heydrich, ao diplomata Martin Franz, tá? Do Ministério do Exterior alemão. Na carta, o Heydrich solicita a participação do Ministério da implementação da solução final para a questão judaica, ou seja, remover os judeus do território ocupado pela Alemanha, conforme fora decidido pelas lideranças nazistas. Então, os judeus se tornaram um problema para os alemães. Tá? Então, eles acreditavam que o judeu era uma raça impura, que o judeu não merecia estar ali. Eles estavam sujando o solo alemão. Tem um general do Hitler, nazista, chamado Himmler, e sempre conto essa história para os meus alunos, e estou contando agora para vocês. O Himmler, ele foi assistir a um fuzilamento de judeus. E dizem que o sangue de um dos judeus, quando foi fuzilado, respingou na roupa do Himmler. E o Himmler disse: olha, a gente tem que arranjar uma solução para isso. Eles estão sujando o chão alemão, a terra alemã. Então a gente precisa dar um jeito com menos sangue e para que eles desapareçam. E aí foi criada as câmaras de gás, os crematórios, né, os grandes fornos crematórios. Então, a solução final mesmo era uma política nazista de extermínio dos judeus, tá? Dos judeus, dos opositores, de todas as classes inferiores que eles acreditavam. Tá? E aí a gente tem a imagem de um forno crematório, né? E milhares de judeus eram colocados aí todo mês, todos os dias também, tá? E aí eu vou ler para vocês um relato do livro Os Manequins Nus, tá? Que ano passado nós fizemos um seminário para vocês, e aí eu tenho um relato, tá? De uma mulher que sobreviveu dentro do campo de concentração, e ela pôde contar esse relato. Transida de frio, eu não podia dormir. Minha diarreia logo tomou tamanha proporção que eu me levantava no escuro quase todas as noites. Todas as vezes que eu acordava, pois pois que sem querer pisava nas suas cabeças. Ela levantava assim do nada, já sentindo as cólicas da diarreia e pisando na cabeça das pessoas, porque estava escuro, né, dos outros prisioneiros, e os outros prisioneiros gritavam e batiam nela, tá? Mesmo e gritavam não na língua dela, muitos não falavam a língua dela, tá? Ela era francesa.
e os outros eram poloneses, alemães, e não falavam a língua dela. Então eles gritavam e batiam nela, e ela sem entender e desesperada já, vamos dizer assim, fazendo as necessidades dela na roupa, no trapo que ela usava, tá? E ela diz assim, os WC, os locais onde faziam a necessidade, estavam pelo menos a 100 metros do bloco, que era o local onde ela ficava. E para chegar lá, era preciso atravessar no escuro charcos de água e de lama. Como eu precisava levantar-me mais de 15 vezes por noite, resolvi não voltar mais para deitar. Então, já imaginou essa situação? Né? E essa é uma situação pequena, perto do que acontecia lá. Então, nós não temos como imaginar os horrores que aconteciam ali. Tá? Então, pesquisem e mostrem para todo mundo. Depois desse vídeo aí, mostrem para todo mundo, pesquisem o que foi o Holocausto, quem eram os fascistas e os nazistas, tá? E esqueçam essa história de ficar desenhando o símbolo nazista, a suástica no caderno, na parede, em qualquer lugar. Isso é horrível. Isso é apologia a todos esses, vamos dizer assim, eu apoiando todas essas atrocidades. Então, deixem de fazer, não façam isso, tá? Vamos ter mais empatia com o outro, vamos amar mais o próximo, vamos tratar o próximo como um igual, tanto negro, judeu, homossexuais, brancos, indígenas, então todos são da mesma raça, a raça humana. Então, relatos como esse fazem com que a gente pense e reflita para que isso nunca mais aconteça. Então, o que tem que ser deixado do Holocausto é que nunca mais deve ser repetido. Mas isso deve ser passado para as gerações futuras, para que isso não volte a acontecer. E todos os outros têm que saber o que aconteceu, para que não volte a acontecer. E eu não vou me cansar de repetir isso, tá? Ainda no relato dela, não sei como explicar esta força de vontade para conseguir readquirir a coragem. Eu cerrava os punhos e repetia em voz alta: eu aguentarei, eu aguentarei, tá? Então, ela teve força, que era muito difícil ter ali, então muitas pessoas já lutavam para morrer, tá? E se matavam. Outras pessoas, cada dia que passasse era uma vitória, né? A cada hora eles passavam em pés, em filas que tinham chamadas 6, 7, 8, 9, 12 horas seguidas em pé, na chuva, no sol, na neve. Então, eles passavam em pé e não podiam sentar. E não podiam demonstrar fraqueza. Por quê? Porque senão eles eram executados. Tá? Então, vamos respeitar todos os sobreviventes e os mortos, né? O genocídio não pode mais acontecer de ninguém, nem indígenas, né? Hoje nós lutamos contra isso e muita gente ainda nega o Holocausto, nega o que pode ter acontecido. Mas lembre, cerca de 6 milhões de pessoas morreram nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, que fique a reflexão, um bom estudo a todos. Não é fácil muitas vezes, mas repassem para todos que o Holocausto, que o respeito ao outro tem que prevalecer. E o Holocausto nunca mais, tá bom? Até a próxima aula com a Segunda Guerra Mundial. E uma dica de filme: O Menino do Pijama Listrado, Olga, tá? A Lista de Schindler. Então, são filmes bons para que a gente possa perceber o que aconteceu durante o Holocausto, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, nono ano. Saudades.